rei foi muito abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi mal, muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. Vê agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Amém? Até aqui. Os irmãos possam tomar os seus assentos. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, sabemos que Davi tem várias histórias na Bíblia. A Bíblia ela é cheia das vitórias de Davi. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele vencia em tudo. Tudo que Davi colocava as mãos do Senhor trazia a vitória para Davi. Todas as guerras Davi vencia. Davi ele derrotava reis, ele derrotava inimigos, ele conquistava ouros, pratas, tesouros e levava para o povo de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi era o cara. Naquela época, Davi era o cara. Ele se achava o cara. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez em certo momento passou pelos pensamentos de Davi, no coração de Davi: eu faço e acontece. Se não fosse eu, nada aconteceria. Eu consigo, eu posso. Muitas das vezes nós usamos essa frase no nosso dia a dia. Eu já fui assim. Se não fosse eu, nada estaria de pé. Muitas das vezes eu pensei dessa maneira, mas não é dessa maneira que funciona. Tudo vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, por alguns instantes, ele teve a péssima ideia de querer saber quantos guerreiros ele tinha, porque ele ganhava todas as lutas, todas as batalhas, todos gostavam de Davi, todos se aproximavam do rei. Então ele pediu, ele ordenou, aquilo veio da emoção da carne dele, por alguns instantes, que fosse contado quantos soldados ele tinha, para saber o porquê que ele ganhava, o que ele vencia as guerras. Aleluia. Davi, então, ele fica deslumbrado quando o soldado dele volta e diz que há 1 milhão de soldados que puxavam a espada, ou seja, havia 1 milhão de soldados lutando a favor de Israel. Então, por alguns instantes, aquilo entra no coração de Davi, e a curiosidade, a vaidade entra no coração dele por alguns instantes, porque a gente vai ver nos capítulos já a seguir, que logo em seguida ele já se arrepende do que ele pensou dentro do coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o número chega até as mãos de Davi, 100.000 homens prontos para o combate. Muitas das vezes na nossa vida também é assim. Nós permitimos que sugestões malignas, como diz no capítulo 1, que Satanás,
ele se levantou contra Israel, incitou a Davi. Satanás, ele falou no ouvido de Davi. O Senhor, ele permitiu. Para ver o que realmente tem no nosso coração, o Senhor, ele permite que o inimigo fale ao nosso coração, no nosso ouvido, incita, instiga, faz com que a gente pense, queira, deseja, almeja coisas que não é do Senhor. E foi dessa forma que aconteceu com Davi. Né? E que a gente possa entender que isso também acontece conosco. Porque mesmo Davi sendo homem, segundo o coração de Deus, Davi ainda era homem. Pó, caído, assim como eu, assim como todos nós somos, estamos sempre podendo cair a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes nós achamos demais, pensamos demais, achamos que somos, que temos ou que fazemos. Mas a verdade é que nós não somos, não temos e nem fazemos. Quem é, quem tem, quem faz é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 3, versículo 5 diz assim: eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Mas esse Salmos, ele é muito importante, porque aqui está dizendo que eu deitei, eu dormi e eu acordei. Não é porque eu quis, foi porque o Senhor me sustentou. É Ele quem permite a gente deitar, dormir e acordar vivo no outro dia. Porque o Senhor é quem nos sustenta todos os dias. Nada é pelas nossas forças. Nesta noite, todos que estão aqui, todos, desde os menores até os maiores, todos estão aqui porque o Espírito Santo de Deus é quem faz. Não é pela nossa força, não é porque eu simplesmente falei, hoje eu vou no culto, não. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou no coração de cada um nesta noite e trouxe cada um nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui também é o perigo de colocar a nossa fé, a nossa confiança nas coisas que vemos ou que temos. Davi, por alguns instantes, ele colocou a fé nos 1 milhão de soldados que ele tinha. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Deus desagradou do que Davi fez. Então já sabemos que Deus sondou o coração de Davi. Então, Davi colocou por alguns instantes, foi coisa muito rápida, porque rapidamente o Espírito Santo já chamou ele para as conversas. Então, por alguns instantes, Davi pensou, talvez com 1 milhão, claro que eu vou ganhar, não é verdade? Nossa, mas 1 milhão lutando por mim, não tem como perder, porque 1 milhão de soldados são meus. Mas o Senhor advertiu Davi nos capítulos a seguir. Porque tudo que acontece é Deus na nossa vida. Quando eu canto, quando eu prego, quando eu oro, é Deus. Tudo é Deus. Tudo vem de Deus. Não fazemos nada se Deus não permitir. Não conseguimos nem sequer levantar da cama se Deus não permitir. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Pode ser o ungido, pode ser o escolhido, pode ser o homem segundo o coração de Deus. Mas a punição, ela vem. Se querer tomar o trono do Senhor, a punição, ela vem. Deus, Ele é Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém para ganhar uma guerra. Somos nós que dependemos de Deus. Nós que precisamos do Senhor. O Senhor, Ele não precisa de ninguém para vir aqui. O Senhor, Ele não precisa de ninguém para ganhar guerras, lutas. O Senhor, Ele não precisa de ninguém para ir lá e abrir o mar. Ele abre o mar, Ele faz todas as coisas. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, vemos que a atitude de Davi não agradou a Deus.
Versículo 7 diz assim: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Davi, com essa atitude de querer saber quantos soldados ele tinha ao seu dispor ali, desagradou ao Senhor. E por causa disso, todos foram punidos. Por causa de um, todos foram punidos. O Senhor, ele puniu todas. Não podemos confiar em nós mesmos, né? A nossa força, ela não está no nosso braço. Se caímos, nós caímos feios. Se tentarmos roubarmos a glória que é somente do Senhor, o Senhor, ele derruba, seja quem for. Seja escolhido, seja não escolhido. A glória sempre vai ser do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o quanto eu conheço a Bíblia. Não importa o quanto eu canto bonito. Não importa o quanto de bens materiais, status, Facebook eu tenho. A glória sempre é para o Senhor. Se o Senhor deu um talento para você, todos aqui têm um talento, tenho certeza. Todos têm, porque o Senhor ele dá. Se você tem um talento para cantar, se você tem um talento para orar, para pregar, para falar, para interceder, para limpar a casa do Senhor, saiba que foi o Senhor quem deu. Não vem das suas mãos, vem da força do Senhor. E tudo que o Senhor ele nos dá é para a glória e para a honra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor perceber no meu coração que aquilo que ele está me dando vai levar, vai deixar com que meus olhos olhem mais alto, que eu despreze algum irmão, que eu compare um irmão com o outro, que eu despreze alguém por causa disso, o Senhor ele cobra de mim e de você. O Senhor ele impune, ele não deixa impune. O coração vai embora do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente compra uma casa, é porque o Senhor lhe permitiu. Não é porque eu trabalhei e ganhei dinheiro. Porque o Senhor te deu trabalho também. Porque se o Senhor fizer assim, é um estalar de dedo, pronto. Tá bom. Ele vira do avesso. Ele vira do avesso a terra, se ele quiser, ele vira. A palavra de Deus diz que todas as águas cabem na mão do Senhor, na palma. Então imagina o tamanho que não é esse Deus. A palavra do Senhor diz que as nuvens é a estrada dos seus pés. Imagina o tamanho que não é esse Deus olhando para nós assim, ó, lá de cima e nós lá pequenininhos. Então não adianta nós enchemos o pulmão, enchemos o peito e falar eu fiz, não. Foi o Senhor que te deu o trabalho, foi o Senhor que te deu essa voz, foi o Senhor que te deu o talento. Foi Deus que te deu inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai lá perguntar primeiro. Isaías 42:8 diz: não dividirei a minha glória com nenhum outro ser. O Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Toda a glória, toda a honra é de Deus, é do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Davi então percebe a loucura que fez. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Por isso que eu disse para os irmãos que Davi, ao mesmo tempo que ele sentiu o coração vaidoso, naquele mesmo tempo que ele sentiu, já passou um segundo, o Senhor já falou com ele e ele já viu e se arrependeu. Ele diz: muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que me perdoas a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi, ele viu que ele foi um homem louco. Louco que sou. Israel ganhava e vencia todas as batalhas, todas. Não tinha uma que o Senhor não dava vitória a Davi. Louco que sou quando pensei que ganhava, porque eu tinha soldados. Mas o soldado de Israel é Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Então Davi ele entra em desespero. Ele cai em si. A ficha dele cai.
e ele implora pelo perdão do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. No versículo 12, vamos ver. O Senhor, ele é misericordioso com todos nós. Porque o Senhor sabe que nós somos falhos, nós somos pó. E a qualquer momento a gente pode estar caindo. Então o Senhor, ele é muito, a sua misericórdia, ela é infinita. Porém as consequências, elas vêm. Mesmo a misericórdia do Senhor sendo infinita, mesmo o Senhor perdoando, mesmo o Senhor tendo vindo nesta terra, descido nesta terra, se fez homem, foi numa cruz, se entregou, porque Jesus Cristo, ele não morreu, ele se entregou porque a morte não tinha poder sobre a vida dele. Ele se entregou por amor de cada um nesta noite, por cada um. O Senhor Jesus, ele se entregou por mim. Eu não valia nada. O Senhor foi lá fora, me pegou, me limpou e trouxe até aqui nesta noite. E o Senhor, ele tem me lapidado todos os dias. Louvado seja o teu nome, Senhor. As misericórdias do Senhor, elas são muitas, porém as consequências dos nossos atos, o Senhor permite que a gente passe, que é pra gente aprender a viver. A palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Nós não vamos chegar ao céu enfileiradinhos, um atrás do outro, que nem naqueles desenhos infantil, né? Que quando morre um personagem, ele sobe batendo asinha. Não vai ser dessa maneira. O céu, ele é tomado à força. Tem que ter muita força, tem que ter muita coragem, tem que ter muita fé no Senhor Jesus. Tem que ter muita obediência, tem que ter muita disposição, tem que ter tempo para o Senhor. Prioridade, não é nem tempo. Tempo todos nós temos, todo mundo tem 24 horas igual. Eu não tenho 22 e o irmão tem 24. Todo mundo tem 24. O que a gente não temos é prioridade para as coisas do Senhor. Precisamos ter mais prioridade nas coisas do Senhor. Então o Senhor, com a sua infinita misericórdia, ele permite que Davi escolha. Qual das 3 punições Davi vai escolher por ter pecado contra o Senhor, por ter desprezado o poder das mãos de Deus, por algum instante achar que ele fazia e acontecia? Então o Senhor diz para ele: você quer que 3 anos de fome, 3 meses os seus inimigos te perseguem e tenha vitória sobre ti? Ou por 3 dias a espada do Senhor passe sobre todo o povo de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a resposta de Davi. Versículo 13. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos do homem. Davi, ele foi um homem bem inteligente nesse momento, né? Com as 3 opções que o Senhor deu para ele, de cair nas mãos do inimigo, de ter peste, ou seja, de ter fome ou de cair nas mãos do Senhor. Davi foi bastante inteligente, ele escolheu cair nas mãos do Senhor. Por quê? Ele ainda diz o motivo. Porque muitíssimas são as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Muitíssimas são as suas misericórdias. Os inimigos não teriam pena de Davi. Se Davi escolhesse cair nas mãos do inimigo, eles não teriam pena. Eles matariam sem dó e sem piedade. Louvado seja o nome do Senhor. A fome também não teria pena de Davi. Ela mataria todo mundo de fome. Ela não teria pena nem misericórdia. Mas o Senhor, mesmo caindo nas mãos do Senhor, o Senhor teria misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Que caiamos, irmãos, nas mãos do Senhor. Se algum momento nós errarmos, se algum momento nós pecarmos contra o Senhor, que nós possamos dobrar nosso joelho e cair nas mãos do Senhor, confessar os nossos pecados, falar ao Senhor: Senhor, eu pequei contra ti, mas muitíssimas são as suas misericórdias. Me
Senhor, que eu caia nas tuas mãos. O Senhor, Ele nos pune, mas Ele nos pune com amor. Louvado seja o teu nome. Que possamos sempre cair nas mãos do Senhor. Maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo é um. Eles são um. Eles são um mesmo. Louvado seja o teu nome, Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 5, que depois que os filisteus, eles se apossaram da arca do Senhor, a arca da aliança, eles roubaram, eles pegaram para si a arca da aliança e levaram até o acampamento deles. Quando eles tomaram essa atitude, a palavra de Deus diz em Samuel que eles pegaram a arca do Senhor. A arca representava a presença de Deus. Eles pegaram a presença de Deus e levaram até o acampamento dos filisteus e colocaram do lado de uma estátua chamada Dagon, que era o Deus dos filisteus. Ali eles colocaram a presença de Deus do lado da estátua. Louvado seja o teu nome. E a Bíblia vem nos dizer que pela manhã os moradores daquela cidade, eles iam até lá para ver a estátua, adorar a estátua. E quando eles chegaram lá pela manhã, aquela estátua estava caída de frente para a arca do Senhor, com a cara no chão. Louvado seja o teu nome. O Senhor, Ele não divide o ambiente com ninguém. Louvado seja o teu nome. Se nesta noite alguém estiver na presença do Senhor, querendo dividir ambiente com Deus, o Senhor, Ele derruba. Ele tira de cena. Ele não deixa ir para frente. Mas se o teu chamado, você tem um chamado dentro do coração e quer fazer isso para a honra, para a glória do Senhor, vai em frente, que o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz em Samuel que pela segunda vez eles foram lá, pegaram a estátua de Dagon, levantaram ela de novo e colocaram ela lá na mesma posição, junto com a arca do Senhor. A presença de Deus, do Deus vivo, o Deus que ouve, que fala, que anda, que faz milagre, que cura, que transforma a vida. Eles fizeram a mesma coisa. E mais uma vez, novamente, pela manhã, eles foram lá, entraram dentro daquele lugar e a estátua estava de novo debulhada no chão, com a cara no pó. Porque diante do Senhor, todo joelho se dobrará. Filipenses 2,9 diz assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Filipenses 2,9 diz assim: irmãos, não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a tua glória com ninguém. Todo joelho se dobrará. Quando falar o nome do Senhor Jesus, a gente não consegue ver, porque nós temos um olho carnal. Mas se nós pedimos para que o Senhor abrisse nossos olhos espirituais, quando o nome de Jesus Cristo é falado, todo joelho no inferno se dobra ao nome do Senhor Jesus. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, ele se dobra perante o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome igual ao Senhor. O nome do Senhor
Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. Louvado seja o teu nome. Deus o exaltou sobremaneira. Ele se fez homem. Deus, imagina Deus se fazendo homem. E muitas das vezes nós que somos homens, não queremos fazer nada para Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E Deus, o próprio Deus, desceu do céu, deixou a sua glória lá e se fez homem aqui, se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Louvado seja o teu nome. Que possamos ter esse exemplo de Jesus Cristo, né? Nós que não somos nada, irmãos. Louvado seja o teu nome. Se o Senhor, com um estalar de dedo, querer tirar a minha vida, Ele tira. Se o Senhor, com um estalar de dedo, quiser virar de ponta cabeça o planeta, Ele vira. E Ele, sendo Deus, se humilhou, tornando pecador. Um homem que não tinha nenhum pecado. Um homem santo. Aleluia. Se tornou um homem corrompido como eu e você. Ele se humilhou. E nós não queremos nos humilhar na presença do Senhor. Às vezes achamos que somos alguma coisa, que somos alguém. Mas nós não somos nada. Quem é Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. No capítulo 14, vamos ver que Deus, Ele perdoa Davi. Aleluia. Aleluia. Porque a sua misericórdia é muitíssima. No capítulo 14, vamos ver com o Senhor. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. O Senhor, Ele puniu Davi. Davi foi punido por aquilo que nasceu no coração dele. Mas também o Senhor perdoou ele. A punição do Senhor foi que 70.000 homens morressem de peste. Veio uma peste lá e matou todo mundo. 70.000 homens. E o Senhor ia além. O Senhor mandou que um anjo ferisse toda Israel mais ainda. Mas o Senhor se arrependeu e disse para o anjo, no versículo 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. O Senhor mandou um anjo para destruir. Muitas das vezes a gente acha que o Senhor, Ele não nos pune, mas Ele pune. O Senhor, Ele corrige aqueles que amam. Ele mandou um anjo para destruir. O Senhor, Ele destrói. Todo aquele que se levantar para roubar, usurpar a glória do Senhor, o Senhor, Ele destrói. Muito está sendo feito, né? Porque a gente está numa era da internet, a gente está numa era digital, que a gente vê todos os vídeos de tudo que é forma na internet. E eu gostei muito da frase que a irmã Jéssica colocou no cartaz, mais parecido com Jesus e menos parecido com o mundo. Eu achei muito linda essa frase. Realmente é o que devemos fazer, prosseguir em fazer, para que o mundo veja a diferença na igreja. Nós não devemos copiar a igreja, o mundo, mas o mundo que deve olhar para a igreja e querer ser igual à igreja. Só que no tempo de hoje, no século que estamos, através da internet, como eu disse, a gente vê vídeos, né? E o povo está tentando roubar o próprio crente, mas crente até o diabo é. E ele crê e estremece na presença do Senhor. Então a gente não deve ser somente crentes, mas obedientes junto a Deus. Então a gente vê na internet pessoas dentro da igreja, pessoas crentes tentando roubar a glória do Senhor, fazendo shows gospels, fazendo shows no púlpito do Senhor, onde era para ser pregada a palavra, fazendo troca, barganha da palavra, fazendo troca de milagres, troca de profecias, troca de não sei o que. Mas menos a palavra do Senhor está sendo dita. Não são todas as igrejas,
mas são vários. A internet está aí, a gente vê pessoas do próprio meio, do povo de Deus, roubando a glória do Senhor, querendo brilhar mais que o Senhor no altar, querendo que a glória venha para o homem e não para Deus. Se eu estou aqui nesta noite é porque a glória do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Se todos estão aqui é porque a misericórdia do Senhor alcançou cada um. Cada um que teve uma oportunidade aqui nesta noite é porque o Senhor alcançou essa pessoa, a vida, teve misericórdia dessa pessoa, porque nós não merecíamos, eu não merecia estar aqui, mas o Senhor, Ele me trouxe até aqui. E muitas são as pessoas que querem roubar a glória do Senhor, nos próprios altares, louvando, cantando, dizendo que é para o Senhor, mas não é para o Senhor, é para o seu próprio bem, querendo aplausos dos homens, querendo dinheiro, querendo barganhar com as pessoas a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele destrói, como está dizendo aqui na própria palavra. Ele destrói. Aquele que quiser roubar a glória do Senhor, Ele destrói. Glória a Deus. São muitíssimas suas misericórdias. Louvado seja o Senhor. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. O Senhor olhou para Israel, olhou para Davi, olhou para aquele povo todo, clamando ao Senhor, porque Davi já havia se arrependido, pedindo pelo seu perdão, implorado pela tua misericórdia. Então o Senhor olhou para aquele povo e se arrependeu e falou para o anjo: basta, retire as tuas mãos. E o anjo obedeceu assim. Louvado seja Deus. Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Mas as consequências, elas não ficam. Davi recebeu uma consequência, ele perdeu 70 mil. Aquele 1 milhão e tantos que ele tinha, ele perdeu 70 mil. Para mostrar para ele: quem é Deus sou eu. Quem faz é eu. Quem ganha as batalhas, as lutas, quem faz tudo é Deus. Não é Davi. Louvado seja o teu nome. E o Senhor então ele perdoa Davi. Louvado seja o teu nome. A palavra diz que Davi faz um altar para o Senhor, faz sacrifício para o Senhor, pedindo de perdão. E o Senhor, como resposta, a Davi, faz cair fogo do céu. E o fogo cai sobre aquele altar que Davi fez e preparou tudo. Davi então pôde entender que o Senhor o perdoou. Louvado seja o teu nome. Mas Davi, vamos ver aqui na frente, no final de todo o capítulo, se os irmãos quiserem ler todo ele em casa, vai ver que Davi, mesmo perdoado, Davi cortava uma de Deus. Ele não ousava nem olhar para o monte de medo, porque ele olhava e via o anjo do Senhor ali com a espada na mão. Ele não subia mais lá de medo, de temor. Ele tinha pavor de olhar, de temor, de medo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. No versículo 26, eu já estou finalizando, porque ele está finalizando essa mensagem do Senhor. Diz assim: edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na baía. Então o Senhor fez descer fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto que Davi havia feito, perdoou Davi, retirou as suas mãos de sobre o povo de Israel, mas feriu. Perdoou, mas feriu. Perdoou, mas as consequências foram graves. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, nós podemos
nessa noite nós possamos nos colocar na posição de servos do Senhor.